Pessoal, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tem alguma Boa interferência? noite. Boa noite, Judite. Olha só, a gente está trabalhando com aplicações de derivada, não é isso? E estamos fazendo análise da função, utilizando a derivada. E hoje a gente vai fazer, como a gente combinado na última aula, fazer exercício, certo? Na última aula eu coloquei alguns exercícios lá, uma função lá, para fazer análise da função. A função é crescente, a função é decrescente, tá certo? Ela tem onde é que ela, o intervalo onde ela tem concavidade para cima, para baixo. Hoje eu vou fazer só a resolução do exercício. Eu já falei aqui que a função, você tem um gráfico de uma função, ó, e a função ela pode ter o máximo, como também ela pode ter o mínimo, né? Relativo, certo? Que a gente vai destacar um pouco, certo? Aqui, ó, tem uma função aqui, ó, esse ponto aqui, que nós vamos chamar ele de ponto de máximo. Eu já falei para vocês, né? Já falei para vocês alguma coisa, não formalizei, né? Mas a gente já tem indicação, Boa noite. boa noite, que esses pontos aqui são interessantes para a gente, tá certo? Esse ponto de máximo, esse ponto de mínimo, porque as aplicações práticas que existem, e na próxima aula eu vou fazer também, por exemplo, assim, quando eu estou na economia, nosso objetivo é maximizar o lucro. Eu tenho uma função que representa o lucro e eu quero saber quando é que eu vou ter o lucro máximo. Ora, eu vou ter o lucro máximo no ponto de máximo. E eu posso ter uma função que representa o custo de produção, por exemplo. E eu quero minimizar o meu custo. Qual é o menor custo possível? O menor custo possível é quando você tem um ponto de mínimo. Tá certo? Essas aplicações. Professor, como é que eu vejo geometricamente o ponto de máximo? Dessa forma aqui, ó. Ele é o topo aqui, ó. Máximo relativo, no caso, certo? Antes dele a função é crescente, depois dele a função é decrescente. Então, uma das aplicações da derivada que nós fizemos foi o quê? Análise de crescimento e decrescimento de uma função. Quando é que essa função, qual é o intervalo onde essa função é crescente? Aqui e aqui, né? Onde é que ela é decrescente? Aqui. Então, se eu analiso onde ela é crescente e onde ela decresce, olha, se até aqui a função cresce e a partir daqui desse ponto a função decresce, então esse ponto é máximo. Se a função decresce até esse pontozinho aqui em vermelho, a partir dele a função cresce, então esse ponto é de mínimo. Até pelo próximo desenho, né? Olha, a função decresce e depois cresce, então tem um ponto de mínimo ali. A função, professor, eu descobri que ela cresce, aí ela para e depois decresce. Então, você acaba de encontrar o ponto de máximo. Se a função for contínua, né? Certo? Dentro das condições, a função for contínua. Se a função for contínua. Tá bom? Que é o nosso caso aqui, né? Que é o nosso caso aqui. Outra forma de a gente analisar aqui esse ponto de máximo. Professor, aqui, ó, perto desse ponto aqui, a concavidade é toda para baixo. É como se fosse uma palavra voltada para baixo. Então, esse cara aqui é ponto de máximo. Professor, aqui perto desse ponto, próximo desse ponto, próximo, dentro desse círculo aí vermelho, eu estou vendo uma coisa com uma parábola completamente voltada para cima. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Bom, falou em concavidade e falou em derivada de segunda ordem. Ah, essa concavidade voltada para cima tem a ver com derivada de segunda ordem. Ah, essa concavidade voltada para baixo tem a ver com derivada de segunda ordem. Não, professor, eu estou falando que essa parte aqui é crescente. Ah, é crescente, então você está se referindo à derivada de primeira ordem. E é isso que a gente vai fazer com esse exercício de hoje, certo? Diversos exercícios. Vamos começar? Nosso primeiro exercício, nossa primeira função que nós deixamos na última aula, não sei se vocês tomaram nota. E aí eu fiz uma elaboração dela para dizer o que foi que a gente pediu, né? O exercício é o seguinte. Considera a função f de x igual a x à quarta mais 2x2. Beleza. Determina os pontos críticos da função, bem como os intervalos de crescimento e decrescimento da função. É essa função aqui. Certo? E os intervalos onde a função, onde f de x é côncava para cima ou para baixo. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer análise dessa função. Análise de quê, professor? Uma análise completa. Quero saber onde ela cresce, onde ela é decrescente, se ela possui concavidade voltada para cima, se ela não possui, se ela possui concavidade para baixo, para cima, se ela tem pontos críticos. Esses pontos críticos são pontos interessantes para a gente.
Tá certo? Então eu quero fazer a análise completa da função. Primeira coisa que ele pede aqui. O que é que você quer fazer? Eu quero determinar os pontos críticos. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os pontos críticos. Seguindo a ordem aqui, né? Vamos determinar os pontos críticos da função. Ok, quem são os pontos críticos? Primeira definição. O que é um ponto crítico? Um ponto crítico, quem poderia me dizer? X igual a tanto. É o zero da função, professor? De que função você está falando? Função quadrática aí. Não, aqui não. Na verdade, é o zero da derivada primeira. Isso. Ó, a derivada é igual a zero. vamos chamar. Quando a tangente, se você traça a tangente na função na função original, né, nesse f de x, é quando ela fica de forma horizontal. Nula. A derivada é nula. Geometricamente, o que eu estou entendendo plenamente, estou só reformulando bem direitinho para o Carlos. Oi, professor. Vamos combinar o seguinte, todo mundo. Essa função f de x é a principal. Eu quero tirar conclusões sobre ela. Eu quero os pontos críticos dessa função. Então vamos ver a definição. O que é um ponto que está no domínio da função? Quando é que eu digo que esse ponto é um ponto crítico? Ponto crítico. Quando é que eu digo que ele é um ponto crítico? Quando a derivada da minha função nesse ponto for nula, ou se a derivada nesse ponto A não existir. Então, o que são os pontos críticos da função? São os pontos onde a derivada se anula, que foi que Anne e alguém disse aí também. São as raízes da derivada. Porque onde a função, essa função dando zero, significa que A é a raiz da função. Porque quando você fala de função aqui, viu, Carlos? Quando você diz, professor, você diz assim, professor, são as raízes da função. Aí eu perguntei logo a você, não sei se você percebeu. Que função? Porque a função principal, porque tem a sua derivada também. A sua derivada é a função derivada primeira. A derivada de segunda ordem é uma outra função. Você veja que eu tenho funções. Quando eu derivo, eu tenho uma nova função. Derivei novamente, tenho uma nova função. Derivei novamente, tenho uma nova função. Então você tem a função principal e as derivadas dessa função, que também são funções. Então, Carlos, para resumir não, só para situar, eu acredito que você saiba do conceito e só fez uma pronúncia equivocada, certo? Então, os pontos críticos são as raízes da função. Que função? Da função derivada. Da função derivada. O que Anne estava falando quando a reta está na horizontal, professor? Geometricamente, que aqui significa a derivada se anular? A reta tangente. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Uma reta tangente imaginária, um gráfico imaginário, tudo bem, você vai imaginar ela na horizontal. Vou mostrar daqui a pouco, certo? Daqui a pouco. Mas o conceito dela é o seguinte. Então, quem são os pontos críticos? Quando é que um ponto é ponto crítico? Quando a derivada se anular ou os pontos onde a derivada não existe. Tá bom? Então, vamos ver. Então, para encontrar os pontos críticos, eu preciso de quem? O que a definição diz? Olha, os pontos críticos são as raízes da derivada. Então eu preciso da derivada primeiro. O que nós temos? Temos que... Quem é a derivada da primeira ordem dessa função? Desta função 4x3 mais 4x. Ponto. Ok, vou apagar aqui, viu, pessoal? Vou apagar aqui. Me diga uma coisa. Tem algum valor para x que eu não vou encontrar esse resultado? Que eu substituir nessa derivada não vou encontrar? Tem algum ponto, algum valor tem algum valor para x que vai me dar dor de cabeça, onde o valor da função derivada, da derivada não existe? Para cada x, o que é que eu vou fazer com x? Eu vou elevar ao cubo, multiplicar por 4, somar com 4x. Isso aqui existe para todo x. Eu estou perguntando é o seguinte, tem algum ponto A cuja derivada nesse valor não existe? Para qualquer valor de x, você vai encontrar o resultado dessa soma? Essa soma existe
f' de x existe para todo x pertencente ao domínio da função. Tem algum valor de x que vai me dar dor de cabeça aqui? Não, professor, aí é tranquilo. Elevar ao cubo é a coisa mais fácil do mundo. Multiplicar por 4 é que é melhor ainda. E somar com 4 vezes ele é a melhor coisa do mundo. Agora, por exemplo, vou fazer uma pergunta a vocês, só para a gente... 2 dividido por x. Onde é que essa divisão vai me dar dor de cabeça? Se o x for zero. Se o x for zero. Essa divisão existe? Se for x igual a zero, não existe não. Pronto. Bora ver outra aqui. 3 sobre x menos 1. Onde é que essa divisão vai me dar dor de cabeça? Quando o x for igual a 1. Quando o x for igual a 1, professor. Essa divisão não existe no 1. Estão entendendo? Raiz quadrada de x mais 2. Raiz quadrada de x mais 2 existe sempre ou tem algum valor que vai dar dor de cabeça para mim? Menos 2. O menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. A raiz quadrada de 0 existe. Menos 4. Menos 4. O Professor, menos mais 2 dá menos 2. o menos 10. O menos 10. Professor, se o senhor colocar aqui dentro, no lugar desse x, olha só, pessoal, o menos 10, aí isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos 8. E não existe a raiz quadrada de menos 8. Então, não é todo o x que você joga aqui dentro que você vai ficar feliz da vida, não. Você tem que ter cuidado. Eu tenho uma divisão, o que é que eu tenho que ter cuidado? Com a fração, com o denominador. O denominador aqui é quem? X menos 1. Quem é x? Qualquer número. Qualquer número que exista a divisão. Não vai apagar esse valor de x aqui, não. E colocar o 1 no lugar dele. Porque essa fração se transforma em 3 dividido por 0. Existe 3 dividido por 0? Não existe. Então, o que é que nós fizemos aqui? Vou repetir novamente. X igual a tanto. A derivada desse tanto... Só tem duas possibilidades. Ou ele existe ou ele não existe. Professor, a derivada não existe. Pronto. O x igual a A é um ponto crítico. Eu estou observando que em tal lugar, professor, se você fizer x igual a tanto, vai dar dor de cabeça. Não existe a derivada. Beleza, ponto crítico. Você acabou de encontrar um ponto crítico. Professor, a derivada existe. Ah, a derivada existe? Existe. Vale quanto? Vale 0. Pronto, ele é ponto crítico. Quando é que vai ser ponto crítico? Ou a derivada não existe nele, ou a derivada se anula. Professor, a derivada é um polinômio do terceiro grau. E qual é o valor de x que eu posso jogar aqui dentro e fazer essas continhas? Qualquer um. Qualquer valor. X pode ser positivo, negativo, pode ser 1 bilhão, menos 1 trilhão, 0, pi, raiz de 2, menos raiz de qualquer número. Essa derivada existe. O que é que ele tá, o que é que eu estou dizendo aqui? O que é que eu estou dizendo aqui? Deixa eu apagar aqui. O que é que eu estou dizendo aqui? Que, vou abrir um parênteses. A derivada da função em x, ela existe para todo x pertencente ao domínio da minha função principal. Porque esse valor de x, que é o domínio dessa função, e só para a gente lembrar, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, porque isso aqui é um polinômio do quarto grau. Professor, porque ele é o domínio aos reais mesmo? Me diga uma coisa, qual é o valor de x que eu posso levar à quarta? E somar com 2 vezes x quadrado? Qualquer um, professor. Pronto, domínio aos reais. Ou a derivada não existe, ou a derivada se anula. Bem, acabamos de dizer aqui, viu, Simone, que essa possibilidade é impossível. Isso aqui não acontece nesse caso. Descarta essa possibilidade.
Então, se você quiser encontrar os pontos críticos, você vai ter que pegar a derivada e igualar a zero. Ou seja, foi o que ele falou. O que ele falou e Carlos falou. Você vai ter que encontrar... Quando é que uma função... Quando eu pego uma função igual a zero, o que é que eu estou disposto a encontrar? As raízes da função, ou mais conhecido formalmente como zero da função. Que função? A função derivada. Então, logo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero encontrar os pontos críticos. A derivada existe para todo x. Então, só resta uma possibilidade. Eu pegar essa derivada. Quem é a derivada? 4x igual a zero. Por que você igualou a zero e não a 40? Porque os pontos críticos é uma da derivada da zero. Eu estou seguindo a definição. Os pontos críticos é uma da derivada se anula. O que Keanu falou são as raízes da derivada. Vamos resolver essa equação. Essa equação é uma equação. É a equação do quê? É a equação do terceiro grau. Ou só tem alguma forma, alguma coisa? Não, tem forma, aqui não tem forma mais não. Tem recursos computacionais, se você quiser. Mas aqui eu posso colocar esse x em evidência. Vamos à solução. Vamos à solução disso aqui. Aproveitar aqui, eu botar x em evidência. Posso botar 4x em evidência, né? Tem 4x3 aqui, tem 4x. Vou botar 4x em evidência. Aí aqui vai ficar quanto? X quadrado, né? 4 dividido por 4 dá 1. X a terceira dividido por x dá x2. Mais 1. Igual a zero. Quando é que um produto é zero? Isso consequentemente, 4x é igual a zero. Ou x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Um ou outro. Quando é que um produto é zero? Quando uma das suas parcelas for zero. Tá certo? Vamos lá. 4x igual a zero, qual é o valor de x? Primeira possibilidade. X igual a zero. O que é que aconteceu? Você acaba de encontrar seu primeiro ponto crítico. Quando é que essa derivada se anula? Quando x for zero. Solucionar essa equação é solucionar isso. Solucionar essa equação, encontrar a solução dessa equação é encontrar a solução dessa. Essa equação foi substituída por duas. Essa aqui deu zero, pronto. Essa equação tem solução? Tem, zero. É uma das. Será que tem outra? Vamos ver. X quadrado mais 1 igual a zero. Vamos colocar o 1 para o lado de lá. X quadrado menos 1 igual a menos 1. Existe isso aqui? Qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar menos 1? Nenhum. Todo número elevado ao quadrado sempre vai dar um número positivo. Ou seja, essa equação do segundo grau aqui em especial não tem solução. Então, a solução dessa equação tem quantas soluções? Quantas soluções já encontramos? Só encontramos umas. Assim, portanto, quando é que a derivada vai dar zero? Quando é que essa derivada vai se anular? Portanto, x igual a zero é portanto, o ponto crítico de f de x é x igual a zero. Bom, essa função só tem um ponto crítico. Simples assim. Quando é que a derivada vai dar zero? Só vai dar zero quando o que tiver aqui dentro for zero. Tem outra forma dessa anular? Não, só tem essa. Qual é a solução dessa equação? Isso aqui, pessoal, é uma equação. Qual é a solução dessa equação? X igual a zero. É o ponto crítico. O que Néia já falou. As raízes da derivada vão ser os pontos críticos da função principal. Pronto. Entendeu, pessoal? Pronto. Então, os pontos críticos. Mas vocês querem fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Segunda coisa que ele pede lá é o quê?
Segunda coisa que ele pede. Segunda coisa. O que é que ele quer que a gente faça? É que a gente faça análise de crescimento e decrescimento. De quem? Da minha função principal. Vou só colocar aqui para a gente se lembrar dela sempre, tá bom? f de x igual a x a 4 mais 2x2. Pronto. Eu vou utilizar a derivada para fazer a aplicação da derivada, para fazer a análise de crescimento e decrescimento dessa função. Com isso, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar da derivada da função. Quem é que vai me ajudar a descobrir os intervalos onde essa função é crescente e decrescente? É a derivada de primeira ordem. É a derivada de primeira ordem. Certo? Então, nós temos o quê? Temos que a derivada de primeira ordem dessa função deu quanto? Deu 4x3 mais 4x. Pronto. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Essa função aqui, só para facilitar, porque ela é um polinômio do terceiro grau, só para nos ajudar, já para nos ajudar, eu vou deixar ela desta forma aqui, ó, em forma de produto. O professor vai bulir nessa caixa, o professor vai bulir essa equação. Deixa eu bulir aqui um pouquinho. É 4x que multiplica x quadrado mais 1. Professor, por que o senhor quer deixar dessa forma? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, e eu sei que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E esse outro pedaço aqui, essa outra parte desse produto, é uma função do segundo grau. Como é que é o gráfico da função do segundo grau? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Pronto. E por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso aqui? Porque qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo? Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Eu sei, tudo bem. O que é que nós queremos? Nós queremos saber aonde é que a derivada é positiva, nós queremos saber onde a derivada é negativa. Nós queremos fazer o estudo do sinal da derivada. Isso aqui é o estudo do sinal da derivada, onde ela é positiva ou negativa. Essa função f de x, essa função derivada, eu transformei ela, eu fatorei essa função. Fatorar é transformar no produto. Por que o senhor quis fazer assim? Porque eu divido ela, eu prefiro trabalhar ela dividida, como sendo um produto de duas funções, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Por quê? Porque eu sei o gráfico da função. Eu sei mexer com funções elementares. Que foi meu aluno de MEB 2, tem lá no material de estudo nosso. Vai lá em equações de primeiro grau e em equações do segundo grau. Tem lá, tá bom? Mas aqui eu faço aqui para você também. Eu faço aqui para você também. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a função y igual a 4x. Estudar a função y igual a 4x é y igual a 4x. Nós vamos fazer o estudo dela aqui. Esse aqui é o eixo x. Não precisa colocar o eixo dos y, né? Porque nós sabemos que quando a função está construída aqui em cima, ela é positiva. Quando ela está aqui embaixo, ela é negativa. Tá certo? Professor, por que o senhor está trabalhando com essa função 4x? Porque eu quero analisar a derivada. E a derivada é esse produto. Uma das parcelas é 4x. Eu quero saber quando a derivada é positiva e quando a derivada é negativa. 4x. Essa função, como é que é o gráfico dessa função? Essa função aqui, o gráfico dela é uma reta. O gráfico dela é uma reta. É só aqui no meu rascunho. Vou até passar um tracinho aqui, porque aqui é meu rascunho. Ok, rascunho. Y igual a 4x. Quem é a raiz dessa função, hein? Quem é a raiz dessa função? Ah, você quer saber a raiz? Pega a função igual a zero, rapaz. Você encontra a raiz. Ah, é certo, é verdade. X igual a zero. É a raiz da função. O que é a raiz da função? Eu estou dizendo que a função, essa função vai cortar o eixo do x, vai. Aonde? Aqui no zero.
Você pode não saber construir o gráfico dessa função, mas onde ela corta o eixo do x, você sabe, é na raiz. Por isso que porque eu encontro a raiz de uma função? Porque eu pego a função igual a zero? Para encontrar a raiz. E para que serve? Porque ela vai separar o joio do trigo. Quem é o gráfico dessa função? É uma reta. O gráfico dessa função aqui é uma reta. Essa reta é crescente ou decrescente? Quem poderia me dizer? Crescente. Porque o A é positivo. Crescente, porque o coeficiente angular dessa reta é positivo. Essa é a reta 4x. O que é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui uma reta que é positivo à direita do zero e negativo à esquerda do zero. Beleza, muito bem. E agora, professor? Terminamos? Não, terminamos não. Eu quero analisar essa função aqui. Ó. A derivada, já analisei essa parcela e agora vou colocar isso aqui. Certo? O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar uma nova retinha aqui. Desculpa. Vamos colocar uma nova retinha aqui. Eu estou resolvendo essas inequações, pessoal. O que eu estou fazendo é resolver essas inequações. Onde é que isso aqui acontece? É isso que eu estou fazendo. Essa derivada foi dividida num produto de duas parcelas aqui, estrategicamente. Estou analisando essa parcela. Analisei. Vamos analisar a segunda. Aqui é o eixo do x. Ok, qual é a função que eu estou analisando? X quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Eu passo. Que função é essa? É uma função quadrática. Função polinomial de segundo grau. Ok, tudo bem. Beleza. Tem raiz essa função? Ela tem raiz? Quem são as raízes dessa função? Sei não. Como é que ele faz? Pega a função igual a zero. Qual é a solução dessa equação? Tem solução? Daria x ao quadrado igual a menos 1. Não tem solução. Eu só posso usar a fórmula de básica, delta é igual a B2 menos 4AC, aí x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre A, pode. Pessoal, a gente está fazendo, pessoal, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu já fiz. É por isso que eu gosto de começar com os pontos críticos da função. É por isso que eu já pego a função. Ele quer fazer análise da função? Olha, ele quer fazer uma análise da função. Cara, eu vou começar logo com os pontos críticos. Por isso que eu coloquei esse exercício para vocês na ordem. Considere a função x à quarta mais 2x2. Faça uma análise completa dessa função. É isso aqui. Eu quero saber se ela é crescente, se ela tem côncavo dado para cima, côncavo dado para baixo, se ela tem ponto crítico, máximo e mínimo. Se ela tiver máximo e mínimo, nos pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Eu começo logo pelos pontos críticos. E aí o que eu estou fazendo é novamente isso aqui. Eu vou fazer análise de crescimento e crescimento. Não tem solução, ok. Significa o que ela não tem solução? Significa que ela não corta o eixo do x. Pronto. Essa parábola não corta o eixo do x. Esta parábola, ela tem côncavo dado voltada para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Ela tem côncavo dado voltada para cima. Ela é uma parábola totalmente côncavo dado voltada para cima. Ela toca o eixo do x? Não. Ela não toca o eixo do x. Ela não corta o eixo do x. Por quê? Porque ela não tem raiz. Então, essa função ela é completamente positiva. Completamente verde. Tudo liberado aqui, positivo. Ela é positiva de menos infinito a mais infinito. Beleza. Beleza, mas não é essa função que eu quero analisar. O que eu quero analisar é a derivada. Tenha calma. Eu estou analisando a primeira parcela e essa parcela. Elas duas juntas vai me dar a análise da derivada. Beleza. Tirei conclusões sobre essa função. Estudei essa função. As duas juntas vai me ajudar a analisar a derivada. É isso que eu estou fazendo. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Coloco um tracinho aqui. Que é assim que a gente resolve inequações. Eu estou resolvendo inequações
Eu estou resolvendo, professor, porque o senhor está falando em equações, porque eu quero saber onde a derivada é positiva e negativa. Isso aqui são inequações. Eu estou resolvendo inequações através de funções, através de análise de função, né? De estudo do sinal de funções. Então vamos ver. Como é que a gente faz? Faz assim, ó. Vamos lá. Onde é que estão as raízes? Aqui tem uma. Opa, aqui tem uma. Já passa aqui, ó. Já projeta. Que nível é esse? Esse aqui é nível 0. Lá é bolinha aberta ou fechada? Fechada. Aqui fica fechado também. Ok. A função de baixo tem alguma raiz? Tem não. Está tudo liberado. Pronto. Então, tudo acontece à direita do zero ou à esquerda do zero. Tudo é possível a partir daqui. Vamos analisar. Vamos lá. À direita do zero. À direita do zero. O que é que está acontecendo? À direita do zero. Positivo com positivo. À direita, positivo com positivo, vai ser tudo positivo. Mais com mais, dá mais. Entendeu? Mais com mais, dá mais. Quem é essa terceira linha? Eu esqueci de escrever aqui. Essa terceira linha é a derivada da função, que é a junção da primeira, 4x, multiplicado pela segunda, x² mais 1. Eu separei a primeira parcela está aqui, a segunda parcela está aqui. As duas juntas vai me dar a derivada. Vai me dar essa função. Essa função, aonde é que ela é positiva? Essa função, onde ela é negativa. Essa parcela é positiva. Essa parcela é positiva. Desse lado, mais com mais dá mais. Essa parcela é negativa aqui. E essa parcela é positiva. Menos com mais dá menos. Pronto. O que é que eu estou vendo aqui? O que é que eu estou vendo aí? Primeira coisa que eu estou vendo aqui. Primeira coisa. A derivada da função é positiva em... Aonde é que ela é positiva? Professor, ela é positiva no verde. Ela é positiva no verde. Ela é positiva no verde. E aonde é que ela é negativa? Professor, ela é negativa no amarelo. Ok. Ela é positiva onde? Ela é positiva no intervalo aberto no zero até mais infinito. Professor, por que aberto no zero? Porque o zero é vermelho. Ela é positiva no verde. E o zero é vermelho. Eu não quero vermelho. O vermelho é ponto crítico. E o que é o vermelho? Ponto crítico. Beleza. Segunda coisa, o que é que você está vendo aí? Estou vendo amarelo, professor. Amarelo é negativo. Você está vendo aonde a derivada é negativa. Aonde a derivada é negativa? No intervalo que vai de menos infinito até zero aberto. Por que aberto no zero? Porque zero é o vermelho. O vermelho é ponto crítico. Ponto crítico eu já disse quem era. Nós já dissemos quem é o ponto crítico. Ponto crítico é o zero. Só tem um. E eu disse, para que eu quero encontrar o ponto crítico? Para separar o joio do trigo. Ou seja, eu quero separar o verde do amarelo. E separei o verde do amarelo. Entenderam? Eu vou dizer a vocês o que é que eu faço. Eu faço assim, ó. Rapaz, o que é que eu estou vendo aqui? Que a derivada... Eu estou vendo aqui, ó, nesse desenho, que a derivada é positiva. Aí o que é que eu faço? Eu faço assim, ó. Rapaz, a função principal é crescente. Derivada positiva é função crescente. Cara, desse lado de cá, a derivada, esse amarelo significa que a derivada é negativa. A derivada tem uma função principal que é decrescente. Beleza? É isso que eu vou escrever aqui agora. Né? Agora eu vou escrever. Portanto, a função principal, x² mais 2x2, é crescente aonde? É crescente, ou você olha para cá, ó, ou você olha para cá, você escreveu sua análise. Você fez o estudo da derivada? Fez o estudo. Ó.
Quando é que ela é positiva? Aqui. Quando ela é negativa? Aqui. Mas né? Quando eu estou fazendo esse exercício, eu gosto de olhar esse desenhozinho, ó. Poxa, isso aqui é o quê? A derivada. A derivada é positiva, a derivada é negativa. Ah, é? Então minha função é crescente, minha função é decrescente. Então você olha para o desenho e olha para cá. Mas, entendeu, Miriam? Marcos, Luiz, Dante, Nascimento. Então a função crescente é onde? Ela é crescente do zero fechado até mais infinito. E é decrescente aonde? De menos infinito até zero fechado. Entenderam, pessoal? Emily, Iane, Carlos, Rafael Martins, Ed, Simone tá aí caladinha, Tarcísio. O cara, professor, esse ponto crítico aí é um ponto que deu uma estacionada aí, deu uma parada, né? Vamos fazer um desenhozinho aqui simples para ver o que é está acontecendo. Terminamos aqui. Qual era o nosso objetivo? Fazer análise de crescimento e decrescimento da função. Foi feito. Onde a função é crescente? Aqui, nesse intervalo. Onde a função é decrescente? Aqui, nesse intervalo. Ponto final. Agora, Carlos, curioso que ele é. O cérebro dele estava pensando assim. Cara, oi Emily, diga aí, querida. Ô, professor, Diga. então é no intervalo fechado, né? Quando for para determinar se é crescente ou Isso, decrescente. a conclusão da função original, certo? A conclusão é do zero fechado, porque a função começa a crescer aqui nesse ponto, ó, no vermelho. Entendeu? Quem foi? Perguntou para Emily, não foi? Tá entendendo, Emily? A derivada é positiva aqui. A derivada é negativa aqui. Porque só um número, Emily, só tem três possibilidades. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Onde ela é positivo? Aqui, nessa região. Onde ela é negativa, a derivada? Aqui. E onde ela é zero? No vermelho. Mas a função original não tem nada a ver, não. Não, a função original, aonde é que ela começa a crescer? Olha, a função é crescente. Mas ela começa a crescer aonde? No vermelho. Do vermelho em diante ela começa a crescer. Professor, essa função está decrescendo desse lado de cá. Ela está decrescendo até onde? Até infinito? Não, professor, ela decresce até o vermelho. Porque depois de vermelho ela cresce. Foi isso que Carlos, eu acredito, foi Carlos. O zero, ó, a função, o zero está aqui. O que é que está acontecendo? A função decresce antes do zero e cresce depois do zero. O zero é o quê? Zero é um ponto especial, zero é um ponto. Inclusive ele recebe até um nome específico. Zero é um ponto crítico. O que é que acontece com ele? O que é que acontece antes dele, Emily? A função decresce. A função decresce, professor. E depois dele, a função cresce. Beleza? Bem. Antes dele, ó. Depois dele, de zero a mais infinito, de zero a mais infinito, a função é crescente. E antes dele, à esquerda dele, a função é decrescente. Ela decresce e cresce. Ela decresce antes do zero e cresce depois do zero. Então o zero vai ser ponto de máximo mínimo. Entenderam? Olha o zero aqui, ó. Entendi. Tá aí a função. Essa é a função original, Emily, ó. Ó, Luan. O que é que acontece antes do zero, à esquerda do zero? A função é decrescente. Ela decresce até onde? Ó, Emily, até o zero. E onde ela é crescente? Depois do zero. Entenderam, pessoal? Foi isso que ele fez. Isso aqui é uma parábola? Não sei se é uma parábola ou não. Essa função polinomial do quarto grau.
Se fosse uma função polinomial de segundo grau, eu a garantia que você está vendo aí é uma parábola. Tá bom? Estou entendendo? Eu só estou vendo a parábola, eu tô, bem, você está falando por si só, né? Eu não sei se eu não sei se isso aqui é parábola não. O cara fez uma curva aqui, tá com cheirinho de parábola, mas não vou garantir, porque essa função polinomial do quarto grau. Estou aproveitando para a gente aprender, discutir, se possível observar isso aí. Mas o que é o nosso problema é isso aqui. Onde é que a função é crescente? Depois do zero, a função cresce. Como é que ela cresce? Não sei, mas sei que ela cresce. Como? De concavidade para cima ou de concavidade para baixo? Não sei, a função é crescente. Se ela cresce com concavidade para cima, é problema dela. Se ela cresce com concavidade para baixo, é problema dela. E antes do zero? Antes do zero, eu garanto a você que ela decresce. Como ela decresce? Aí não interessa. Ela é decrescente. Se ela vai devagar ou vai de forma acelerada, não me interessa. Estou indo para o fundo do poço. Ah, velho, espera a queda. Se você vai devagar ou vai rápido, não interessa. Estou entendendo, pessoal? Foi isso que a gente fez. E o que é que falta a gente fazer aqui? Estamos fazendo, vamos rever, nós estamos fazendo a análise completa dessa função. Estamos fazendo a análise completa dessa função. Qual é a análise da função? Onde é que ela tem ponto crítico? No zero. Onde é que ela é crescente? Depois do zero. E antes do zero ela é decrescente. Foi isso que você fez. Ela tem concavidade para cima ou para baixo? Essa função que a gente está estudando aí foi a função da última aula. Carlos, inclusive, estragou até a nossa festa. Foi Carlos? Carlos estragou a nossa festa. Então, essa função é completamente de concavidade para cima. Mas eu vou fazer aqui, viu, cara? Você lembra lá, na última aula? Quem estava na última aula? Colocou essa função. Foi, é verdade, no finalzinho. Pronto. No finalzinho, foi. Análise. O que é que nós vamos fazer agora? A terceira parte. Análise da Ô, professor, concavidade. aí no caso dessa Oi, Eduardo. concavidade, no caso dessa concavidade, o sinal vai interferir nela ou não? Como, filho? O sinal vai interferir na concavidade, se é para cima ou para baixo? Sim, o sinal da derivada segunda. Quem é responsável pela análise da derivada? Quem é responsável para a análise da concavidade de f de x? Da função principal, x a quarta do a. Olha, pronto. Qual é a ferramenta que você vai utilizar para fazer essa análise da concavidade? Porque nós temos que ter que é ferramenta. Se eu vou fazer a análise da concavidade, qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer a análise da concavidade? A derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem positiva, a minha função tem concavidade para cima. Derivada de segunda ordem negativa, a função tem concavidade para baixo. Nós discutimos isso na última aula. Então, se eu fizer o estudo do sinal da derivada segunda, eu digo onde a concavidade da função é voltada para cima ou para baixo. Entendeu, Eduardo? Entendi. Pronto, a derivada primeira. Olha, eu quero fazer análise de crescimento e decrescimento. Tudo bem. Qual é a ferramenta que você vai utilizar para fazer isso? A ferramenta é a derivada primeira. Entendeu? Cada necessidade que você tem uma ferramenta especial. Entendeu o que eu estou dizendo com você? Pronto, eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Só que com a derivada segunda. Mas eu só faço. Ainda bem que eu tenho a derivada primeira, né? Aí, Eduardo, eu peguei a derivada de primeira ordem, Eduardo, transformei no produto, mas eu vou partir daqui, tá bom? Vou partir daqui, né? Porque é muito mais fácil derivar uma soma do que um produto, é ou não é, pessoal? Dá muito menos, não vou dizer trabalho, né? Certo? Então, o que é que eu vou colocar aqui, ó? Sabemos que a derivada de primeira ordem da minha função é quanto? A derivada de x a quarta dá 4x3, mais a derivada de 2x2 dá 4x. Ok. Logo, a derivada de segunda ordem da função, certo? Por que você está encontrando a derivada de segunda ordem? Porque eu necessito dela. Eu só encontro se eu necessitar, filho. Eu não gasto lápis à toa, não.
A derivada dessa função é quanto? Esse 3 cai multiplicando, 12x2, e a derivada de 4x dá 4. E aí Carlos bateu o olho, na última aula foi Carlos. Bateu o olho, professor, essa derivada de segunda ordem é positiva sempre. E aí estragou nossa festa. Mas vamos fazer que o bichinho não estragou nossa festa. Faz de quanto que a gente não sabe. Ó. Para quem prestou atenção na outra, todo prestou atenção para quem observou, Carlos, né? Nós vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Eu quero saber quando é que esse valor é positivo ou negativo. Vou fazer. Que função é essa aqui, Duarte? Que função é essa aqui? Essa é uma função polinomial do segundo grau. Função quadrática. Uma função quadrática. Como foi que ela foi parar aí? Não foi que ela veio parar aqui? Eu peguei essa função, derivei 2 vezes. Aí ela parou aí por causa disso. Pronto. Pronto, não tem problema nenhum, rapaz. Maravilha, mão na roda, hein, velho. As funções elementares aí é bom demais. Por quê? Porque ela é boa, essa função. Porque essa função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. Essa parábola, ela corta o eixo do x. Ou seja, essa função tem raiz. Ela tem raízes? Não sei. De cabeça assim, não sei não. Como é que eu faço para saber? Ah, eu pego a função igual a 0. Quanto é o delta? Delta é B2, B é 0. B quadrado menos 4AC. A é 12, C é 4. Delta é igual a menos... Delta é igual a quanto? Veja aí para mim, por favor. Quem tem uma máquina? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12, por favor. Me ajuda aí, universitários. Dá menos quanto? Amigos, não tem nenhuma calculadora não. 192. 100 e? 92. Pronto. Beleza, beleza. O delta, Simone, deu positivo ou negativo? Delta deu negativo, professor. Não existe solução. Ou seja, essa função não tem raiz, não tem zero da função. Ela não toca o eixo do x. E aí, como é que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma parábola de concavidade para cima. E onde é que ela é positiva ou negativa? Só um minutinho. Ela é uma parábola de concavidade para cima, totalmente para cima. Deixa eu ver de novo. Deixa eu apagar esse eixo do x aqui, que está muito pertinho, né? Muito pertinho. Está aqui o eixo do x. Essa parábola que está aqui, ela corta o eixo do x? Não. Corta não. É uma parábola completamente voltada para cima. Esta aqui é uma parábola, isso eu a garanto. Essa função, ela é toda positiva. Porque o gráfico dela está completamente acima do eixo do x. Não pode ser uma parábola aqui embaixo. Pode, Simone? Não, não pode não. Porque se for aqui embaixo, ela vai ter que cortar o eixo do x. E ela não corta o eixo do x. Então ela tem que ser completamente lá em cima. E o que é isso aí? Isso aqui é a derivada de segunda ordem. Então o que é que você está vendo aqui? A derivada segunda, portanto, a derivada de segunda ordem, x, é maior do que zero. Em que intervalo? No intervalo de menos infinito até mais infinito, que foi o que Carlos objetou. Professor, essa derivada é sempre positiva, ou seja, em todo o conjunto dos números reais. Portanto, a derivada segunda é assim, a minha função principal, que é a minha função principal, x à quarta mais 2x2, possui concavidade para
cima, em que intervalo? Qual é o intervalo onde a derivada segunda é positiva? A derivada segunda é positiva aqui. Então, para cima, em menos infinito até mais infinito. Ou seja, essa função ela é totalmente de concavidade voltada para cima. Totalmente. O que é que você está vendo aqui? Eu estou vendo aqui, professor, a derivada segunda de verde. A derivada segunda de verde é positiva. Muito bem. Muito bem. Eu vou colocar aqui a função principal só para dizer que ela tem concavidade para cima. O lugar onde você está vendo verde é o lugar onde tem concavidade para cima. Pronto. Terminei. Professor, onde é que a derivada segunda dá zero? Nunca. Ou zero não. Onde é que ela se anula? Onde ela se anula não, desculpa. Onde é que a derivada segunda vai ser negativa? Não, isso aqui não acontece. Porque a derivada segunda é positiva sempre. Foi o que Carlos observou. Professor, essa função, a função lá, ela é totalmente com concavidade para cima. Verdade. Tá aqui ó, o gráfico dela. Eita, vai travar aí. Pronto, tá aí a função. Olha o gráfico da função original. Olha o gráfico da função original. O que foi que nós concluímos dessa função? Primeira coisa. Quem é o ponto crítico? X igual a quanto? X igual a zero. Foi aquilo que concluiu. X igual a zero é um ponto crítico? É. Bom sinal, hein? Se a função tiver máximo, Luiz, é no zero. Professor, essa função tem mínimo? Não sei. Mas se tiver, é no zero. Professor, Veja. então nesse caso é aquela questão anterior, os pontos, esses menos 1 e 1 seriam os pontos, e não é isso? Isso, x igual a 1, x igual a 1, x igual a 2, porque Que seria as raízes. são os pontos E do domínio. do São os domínio. pontos do domínio, certo? E nesse estudo da concavidade, aí voltamos de Isso, novo vamos ao lá. estudo da derivada segunda. Isso, vamos com calma aqui. Segunda parte foi o quê? Análise quando é que a função é crescente, quando é que minha função é decrescente. Qual foi o intervalo? Foi que a gente concluiu. A minha função é crescente. Crescente, deixa eu ver aqui onde foi. Né? Se eu tenho um gráfico ali da função, se eu preciso apilar, preciso. A função é crescente depois do zero. Antes do zero, a função é decrescente. Você não está vendo aqui, professor? É mesmo. Esse é o gráfico oficial. Realmente, está batendo nossa resposta. A função é crescente do zero até mais infinito. F de x é decrescente. Aonde? A função é crescente aqui, no verde. Do vermelho até mais infinito. E ela decrescente aonde? Aqui no amarelo. No amarelo. Muito bem. Muito bem. Ela é decrescente de menos infinito até o zero. Até o zero fechado. Até o zero fechado. Muito bem, pronto. E o vermelho é o que da função vermelho? O vermelho é um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo. Muito bem. Quer minimizar o custo? É naquele ponto vermelho ali que você consegue minimizar seus custos. E aí, onde é que a terceira coisa que a gente viu? Que foi a terceira coisa que a gente analisou analiticamente. Analiticamente é fazendo as continhas. Aqui é a solução geométrica. Onde é que a função é côncava? A função é côncava para cima, aonde? De menos infinito até mais infinito. Ela é completamente concavidade voltada para cima.
De menos infinito até mais infinito. Pronto. O que é que significa isso? Quando você olhar para o gráfico, a concavidade é para cima. Não tem nenhuma parte que a concavidade é para baixo. Só tem concavidade para cima. Pronto. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Aqui minha função, ó. Pega um ponto, coloca aqui, ó. Né? Vou aumentar esse ponto aqui, estrategicamente, só para a gente ver. Minutinho aí, viu? Paciência comigo, tá bom? Vem aqui, ó, reta tangente. Reta tangente aonde? No verde. Ah, você quer reta tangente no verde? Mas em que local, meu filho? No azul. Tudo bem, tá aí a reta tangente. Ô, GeoGebra, hein? Abençoado foi o cara que criou o GeoGebra, hein? Maravilhoso. Olha só. Você tá vendo aqui, Luiz Duarte, me diga uma coisa, meu filho. Essa reta de preto que você tá vendo, você dá para ver a reta aqui? É que eu aumento mais ela aqui, coisa. Tô vendo. Duarte, essa reta de preto é crescente ou decrescente, hein? Ela é decrescente. Decrescente, por quê? Eu É o tô negativo. vendo, eu tô vendo. Viu? Eu aceito isso, viu? Eu tô vendo, meu filho, aqui, ó. Eu sou da esquerda para a direita, ela decresce. Ah, tudo bem, meu filho. É porque você tá do lado decrescente da função, tá entendendo, Duarte? Sim. Aqui, ó. Professor, o senhor passou para o lado crescente. Esse ponto azul agora, professor, ele está do lado, esse ponto azul não, esse ponto laranja aí, ele está do lado crescente, professor, esse ponto aqui, ó. Vou botar aqui uma cor para você ver aí, destacado, o amarelo. Pronto. Essa amarelada aí, professor, essa amarelada aí, só amarelo. Pronto. Essa função aqui, esse ponto está do lado crescente, professor. É por isso que a reta tangente é crescente. Pessoal, aqui pertinho, ó, pessoal, você olha pertinho desse ponto, ó. Pertinho desse ponto aqui, vocês estão vendo, ó, pertinho desse ponto? Não tem diferença entre o gráfico e a reta tangente. Não há diferença, praticamente, né? Diferença é porque um é verde e outro é preto. Então, eles estão muito próximos. Pertinho desse ponto, a função se identifica com a reta tangente. E a coisa melhor do mundo é trabalhar com reta. Porque a equação da reta, pessoal, é a coisa mais simples do mundo. É AX mais B. Uma coisa mais simples do que isso? Tem. Quem é o coeficiente angular dessa reta aí, Eduardo? Quem é o coeficiente angular dessa reta aí? Essa reta da forma alguma coisa x mais um n. Professor, essa reta de preto não é qualquer reta não. Entendeu? Ela tem nome. E o coeficiente angular dela é a derivada da função no ponto amarelo. X tal. Pronto. Essa reta de preto aí, Duarte, essa derivada é positiva. Então, Duarte, você pode dizer, professor, ó a derivada aqui, professor, em preto, a derivada é positiva. Eu disse, Duarte, essa reta aqui, meu filho, é crescente ou decrescente? Você disse decrescente, professor. Ó, Duarte, essa reta de preto é a representação geométrica do conceito de derivada. Então, quando você fala para mim, professor, a derivada dá negativa, é porque a reta crescente, a reta tangente é decrescente. Eu estou entendendo do mesmo jeito. Foi o que Kiane falou. Professor, a reta tangente está na horizontal. A reta tangente está na horizontal. A reta tangente está na horizontal, então, qual é o coeficiente angular da reta na horizontal? O coeficiente angular da reta automaticamente é zero. E aonde é que isso acontece? Qual é o cristão que transformou a reta na horizontal? Foi quando eu fiz x igual a zero no amarelo. No ponto amarelo. A derivada no zero deu zero. Claro, zero é ponto crítico. Quem são os pontos críticos? Os valores de x que anula a derivada. Quando é que a derivada vai ser nula? Quando x for zero. Não foi assim, pessoal? Quem são os pontos críticos? Os pontos críticos é esse cara aqui.
Tem uma reta na horizontal, professor. Tem uma reta na horizontal? Tem. Tem uma reta tangente. De todas as retas tangentes, tem uma que está na horizontal. Aonde? Lá quando x for zero. Vamos ver. Ah, é mesmo. É mesmo. A reta está na horizontal, ó, quando x for zero. Verdade. Então, zero é ponto crítico. Candidato a ser máximo ou mínimo. Ele é máximo? Não, ele não é máximo, ele é mínimo. Beleza. Beleza. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo. E aí ficou essa função aqui. Foi isso, Carlos? Aqui, ó. Essa função. Essa função. Pronto. Não tem que ter medo disso aqui, pô. Mas tem gente que tem medo, por quê? Porque como envolve equações, estudo do sinal, estudo do sinal é chato. Aí você faz uma revisão rapidinho. Tá bom? Uma revisão rapidinho. Mas faz aqui, faz aqui. E é botar em equações malucas aqui não. Certo? Que é pra gente entender os conceitos. Então, considera a função. Vamos resolver isso aqui. G de x, aí ficou essa função. Foi essa mesmo? Foi x a quarta menos 3x mais 2, foi? Foi isso mesmo. Essa função aqui é a minha função principal, tá bom? Principal. É ela que eu quero analisar essa função. Só como observação, o domínio dessa função g é o conjunto dos reais, tá bom? Isso é uma função contínua, que é uma função polinomial, tal. Certo? Determina os pontos críticos, bem como os intervalos de crescimento e decrescimento, o intervalo onde a função é côncava para cima ou para baixo. Ou seja, eu faço uma geral dessa função. Vamos fazer geral. Primeira coisa, vamos determinar os pontos críticos. Os pontos críticos da função. Certo? Os pontos críticos da função. E aí, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Aqui são os pontos críticos. São os pontos onde a derivada se anula ou a derivada não existe. Ok. Então, quem é a derivada? Mesma coisa. Quem é a derivada dessa função? E aí, quem fez essa? Quem fez 4x ao cubo menos 3. Show. X ao cubo menos 3. Ponto. Aí, agora, ó. Essa derivada, ela existe, ela tem algum valor que não existe? Não, ela existe sempre. Qualquer número elevado à terceira vai dar tanto multiplicado por 4, dá tanto subtraído do 3, não tem problema nenhum. Esse é o resultado, essa conta eu vou encontrar, seja qual for o valor de x, beleza. Então a derivada existe em qualquer ponto, beleza. Mas quais são os pontos onde a derivada dá nula? Certo? Fazendo a derivada se anular, fazendo a derivada igual a zero, implica que eu estou pegando a derivada 4x3 menos 3 igual a zero. Qual é a solução dessa equação? Vou puxar aqui para cima para ver a solução dessa equação. Qual é a solução dessa equação? Vamos resolver aqui mesmo. 4x3 igual a 3. Vê se quem fez, confere o resultado comigo, viu? Deve estar com a folhinha do lado, né? 4x3 igual a 3. E aí eu faço o quê? x3 igual a 3 sobre 4. Quem é o valor de x? Raiz cúbica de um lado, raiz cúbica do outro. Aqui, viu, pessoal? Não preciso mais ou menos aqui na frente, viu? Não preciso mais ou menos não, viu? Porque é raiz cúbica. Aqui não está elevado à terceira? X à terceira. Qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Tudo bem. Tudo bem. Raiz extrai a raiz cúbica de um lado e extrai a raiz cúbica do outro. Por que eu quero extrair a raiz cúbica? Porque esse cara aqui vai embora com esse. Então, quem é o valor de x? X é igual a quanto? Raiz cúbica de 3 sobre 4. Pronto. Ponto final. Eu vou só cobrir aqui, fazer uma flecha aqui de verde. Oh, beleza. Quem é esse cristão? Esse cristão aqui é meu ponto crítico. Essa função, quando eu falo,
Só um minutinho aqui. Faz de conta que vocês nem viram. É G, né? Derivada de G. A derivada de G é a função G, né? Chamei de G. Quanto é a derivada de G? G'. Pronto. Beleza. Essa função, quando eu falo a função principal, tem quantos pontos críticos? Só tem um ponto crítico. Beleza. G de x, logo, G de x igual a x à quarta menos 3x mais 2, possui ponto crítico em x igual a raiz cúbica de 3 sobre 4. Pronto. Quem são os pontos críticos? Não é no plural não, só é no singular mesmo, só tem um. Tá certo, pessoal? Esse ponto é onde o produtor está de olho. Professor, o caboclo lá, o caboclo lá, o produtor, o cara que está vendendo lápis, que quer maximizar o lucro. Qual é a melhor quantidade ideal e qual é a quantidade ideal? Rapaz, tá ali o ponto crítico. Esse é o que ele está interessado. Porque ele está interessado em maximizar o lucro. Então ele já tem seu candidato. Ele está interessado em minimizar o custo. Já tem seu candidato. É um candidato. Não sei se é máximo ou mínimo. Vamos ver. Vamos ver. Certo? Mas tudo bem, só quer o ponto crítico, então só quer o ponto crítico. Segunda coisa. O que é que nós temos que fazer aqui? A segunda coisa aqui. Análise de crescimento e decrescimento da função. Ah, você quer saber onde a função é crescente ou decrescente? Decrescimento, né? Crescimento e decrescimento. Pronto, então você vai fazer o seguinte. Diga aí o que é que eu tenho que fazer. Você vai saber onde a derivada é positiva e você vai saber onde a derivada é negativa. Descubra isso, aí a sua função, que é g, né? Não é nem f. Descubra onde a derivada de g é positiva, consequentemente você descobre onde a função g é crescente. Quando a derivada de g, o local onde ela é negativa, é o local onde a função original é decrescente. Pronto, pessoal, o que eu fico aqui é isso aqui, ó. Análise de crescimento, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Vou utilizar a derivada de primeira ordem. Fazer o estudo do sinal da derivada de primeira ordem, que aí eu estou distinguindo a região de crescimento e a região de decrescimento. Beleza? Beleza. O que é para fazer? Fazer isso. Mão na massa. Quem é a derivada? Inclusive já calculei no item 1. Dá até para ver aqui. 4x3 menos 3. G' de x. 4x3 menos 3. Pronto. 4x3 menos 3. Tá aí. Primeira coisa. 4x3 menos 3 maior do que 0. Professor, que danado o senhor está fazendo aí? Eu quero saber onde a derivada é positiva. Peguei esse resultado aqui e maior do que 0. Vamos descobrir a solução dessa inequação. 4x3 maior do que 3. Passei o menos 3 para o lado de lá. Beleza. Qual é a consequência disso? A consequência é que x a terceira, esse 4 está multiplicando, Duarte, ó. Ele passa dividindo, Duarte. Aqui você mantém a desigualdade maior. Professor, por que eu mantenho maior? Porque esse
cara que está aqui, ele é positivo. Ele passa dividindo. Ele passou dividindo, só que ele é um número positivo. Ele não altera essa desigualdade. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí é aquela mesma história que a gente fez aqui. Se eu pensar bem, eu até já estou fazendo aqui a mesma ideia. Né? Extrair raiz cúbica de um lado, extrair raiz cúbica do outro. Só que aqui era equação. Aqui eu tenho uma inequação. Tenho que ter cuidado com esse sinal. Esse sinal pode mudar de sentido. Ele vai mudar de sentido? Não, não vai mudar de sentido. Porque esse 4 vai passar para o lado de lá é positivo. E as coisas positivas deixam a desigualdade como está. Não burlam com ela. Quando eu extrair raiz cúbica de um lado, vou fazer aqui raiz cúbica de um lado maior do que raiz cúbica do outro. Raiz cúbica de quem? De x à terceira. Raiz cúbica de quem? De 3 sobre 4. Muito bem. Esse raiz cúbica vai embora com esse 3, potenciação, operações inversas, vai dar x maior do que 3 sobre 4. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que é que nós fizemos aí? Resumindo, o que danado eu fiz? Ô, professor, Diga. e se for G duas linhas de X? Calma. Cada coisa no seu passo. Essa é a terceira etapa. Entendeu, Duarte? Ah, tá. Eu entendi. estou fazendo análise de crescimento e decrescimento. Eu quero saber onde a derivada é positiva. Aqui, ó. Peguei esse cara aqui, foi maior do que zero, a derivada positiva. O que é que nós vimos aqui, ó? Certo? O que é que nós vimos aqui, ó? G' de x, que é 4x3 menos 3, é maior do que zero, se x estiver aonde? Se x for maior do que 3 sobre 4. Mas aí nesse G linha, ela não pode ser duas linhas, não? Não. Você vai pegar o serrote para apertar o parafuso, não. Entendeu? Análise de crescimento, qual é a ferramenta que eu tenho que trabalhar com ela, Eduardo? É a derivada de primeira ordem. Pronto. Aqui não tem nada de derivada segunda. Por quê? Porque eu quero fazer análise de crescimento. Qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer essa análise? A derivada de primeira ordem. Tá bom? Beleza? Você botou ok aí no chat, né? Beleza. Então o que é que você está vendo aqui? O intervalo de... Opa, desculpa. Aqui, pelo amor de Deus. Pode que vocês não viram, não, viu? É raiz cúbica, né, pessoal? Esse cara foi embora com esse, aí é raiz cúbica de 3 sobre 4. Tá bom? Então x é maior, vou até colocar aqui um círculozinho aqui. Maior do que raiz cúbica de 3 sobre 4 até mais infinito. Ponto. Se quiser, pode até botar a conclusão da função, viu, pessoal? Eu vou deixar para colocar no final, tá bom? Eu vou deixar para colocar no final. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos a derivada de primeira ordem maior do que zero. Aí, ó, qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é pegar 4x3 menos 3, que é a derivada de primeira ordem, e resolver essa inequação. 4x3 menos 3 menor do que zero. Isso, qual é a consequência disso? 4x3 é menor do que 3, o que implica que x à terceira é menor do que 3 sobre 4. Observe que aqui é menor e aqui continuou menor. Esse 4 que estava multiplicando, ele passou dividindo e não alterou a desigualdade. Por quê? Porque o rapaz que foi para dividir, ele é positivo. Se ele fosse negativo, essas coisas iam se inverter. Tá bom? Tá certo? Consequentemente, qual é a consequência? Isso implica que x à terceira é menor do que raiz cúbica de 3 sobre 4. O que foi que eu fiz aqui? Essa passagem daqui para cá, como foi? Extraindo raiz cúbica desse lado, extrair raiz cúbica desse. Está aqui. Ponto. Beleza.
Vou até colocar um maisinho aqui. Não quer dizer nada esse balãozinho que eu estou colocando aqui, viu? Eu vou colocar a resposta agora, certo? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que a derivada é negativo em que intervalo? No intervalo que vai para todo valor de x menor do que raiz cúbica de 3 sobre 4, ou seja, de menos infinito até raiz cúbica de 3 sobre 4. Raiz cúbica de 3 sobre 4. Aberto aqui, viu? Ponto. Beleza. 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 Qual é a conclusão agora? Beleza. Derivada positiva nessa região. Então, essa região vai ser a região da função crescente. Derivada negativa nessa região. Essa região vai ser onde a função original é decrescente. É só escrever isso aqui. Portanto, g de x igual a x à quarta menos 3x mais 2 é crescente aonde? Ela é crescente aqui, ó, onde a derivada dela é positiva. No intervalo de raiz cúbica de 3 sobre 4 até mais infinito. E é decrescente aonde? De menos infinito até raiz cúbica de 3 sobre 4. Fechado. Ponto. Ponto. Aí, ó. Posso até fazer um desenhozinho aqui só para ilustrar. Só para ilustrar um desenhozinho. Tá aqui o eixo x. Tá aqui o eixo x. Só um minutinho. Aqui tem um rapaz que é esse valor aqui vermelho, que eu estou colocando aqui vermelho. Esse vermelho aqui, professor, é o seu ponto crítico. Raiz cúbica de 3 sobre 4. Beleza. 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 Diga aí, quem levantou a mão? Desculpa. Alguém levantou a mão, foi? Oi, eu, professor. Diga aí, Carlos. É isso mesmo? Professor, sempre na representação do intervalo, na função derivada, o ponto crítico sempre vai ser aberto, né? Sempre vai ser aberto no ponto crítico. Porque o ponto crítico é onde a derivada se anula. Quando a derivada se anula, o valor já está dizendo, é nulo. Nem é positivo, nem é negativo. Certo. Entendeu? Entendeu, né? O que é esse, Entendi, o que é esse vermelho? Droga. O que é esse vermelho aqui? Esse vermelho aqui é o ponto crítico. O que é que acontece com a minha função? Ela é crescente depois desse ponto. Ela cresce aqui, ó. Ela cresce aqui. G. À direita do ponto. Desse ponto até mais infinito. Mais infinito. E o que é onde ela é decrescente? De menos infinito até 3 sobre 4. De menos infinito até 3 sobre 4. Então a função decresce aqui, ó. Entendeu aí, pessoal? Mas como é que é o gráfico? Não sei como é que é o gráfico desse negócio, não. Não sei. Você quer fazer o gráfico milimétrico? Eu não tenho preocupado desse gráfico milimétrico. Mas antes desse ponto vermelho, a função decresce. Depois dele, a função cresce. A função é decrescente aqui e crescente acolá. Pronto, é isso que eu estou vendo. Entendeu, Duarte? Ponto. Isso, onde a função é crescente. Eu fiz esse desenho só para te mostrar. Beleza. Entendi. Aí agora é o seguinte, ó. Agora é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Tá faltando a terceira e última parte. A análise da concavidade. De quem? Da minha função principal. G.
E o que é que eu vou utilizar para analisar a concavidade? Qual é a ferramenta? Eu vou precisar da derivada de segunda ordem. Agora sim. A derivada de segunda ordem vai ser positiva. Automaticamente vai me dizer o quê? Que minha função é concavidade para cima. Quando eu descobrir aonde a derivada segunda é negativa, aí a minha função vai ser aonde a minha função tem concavidade voltada para baixo. Pronto. Agora sim. Qual é a ferramenta para fazer a análise da concavidade? Derivada segunda. Mas eu só consigo a derivada segunda se eu tiver a primeira. Cara, a primeira você já tem até demais, porque você já tem, inclusive, já trabalhou com ela. Né? Vamos só colocar aqui a função original. Quem é a função original? X à quarta menos 3x mais 2. Qual é a derivada de primeira ordem dessa função? 4x3 menos 3. 4x3 menos 4 não, desculpa. 4x3 menos 3. Beleza, ponto. Logo, a derivada de segunda ordem é 12x2 e a derivada da constante é 0. Ponto. E essa derivada segunda, vamos descobrir onde ela é positiva, vamos descobrir onde ela é negativa. Só que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui o eixo do x. O que é que você está vendo aqui? Professor, 12x2, isso é uma função quadrada, isso é uma função polinomial de segundo grau. Isso aqui, o senhor está colocando esse lápis vermelho em cima, é uma parábola, professor. Tem. Tem. Muito bem. Essa parábola aqui, ela corta o eixo do x? Professor, de cabeça assim é demais, né? De cabeça assim dá dor de cabeça. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu não odeio fazer coisa de cabeça, hein? Conta de cabeça. Eu não gosto, não. Eu vou lhe responder sua pergunta agora. Pega a função igual a zero, filho. Você quer saber se essa função aqui corta o eixo do x? Ela tem raiz, que é a função quadrática. 12x2 igual a zero. X ao quadrado igual a zero, porque 12 passa a dividir. Dá 0 dividido por 2 dá 0. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Dá 0. Dá 0. 0. Pronto. Essa função tem raiz? Tem. Aonde? Aqui no vermelho. Qual é a posição disso? É o 0. Pronto. Não vai dizer que o 0 é ponto crítico não, viu? Não, o 0 não é ponto crítico não. O 0 é a raiz dessa função. Quem é o ponto crítico aqui antes que me pergunte? O ponto crítico aqui é a raiz cúbica de 3/4. Viu? Esse é o ponto crítico. Esse é o filé. Esse cara aqui que é o bom. Esse cara aqui só está me ajudando a analisar essa função. Essa é uma parábola, pessoal. Uma parábola de concavidade para cima ou para baixo. Professor, esta parábolazinha aqui tem concavidade voltada para cima, tocando o eixo do x justamente no 0. Muito bem. Onde é que a função onde é que é a parte positiva e negativa? Ela é positiva completamente aqui à esquerda do 0 e à direita também. Só no lugar verde, só no verde. Onde tiver verde, professor, a função é positiva. Onde tiver verde. Só a função é positiva no verde. E no vermelho? Não, no vermelho não. No vermelho, a derivada segunda no 0 dá 0. No vermelho as coisas se anulam. Muito bem. Certo? Então o que nós estamos vendo aqui? Como G duas linhas de x é maior do que 0, aonde? Maior do que 0 aonde? É maior do que 0. Em que intervalo, hein? Como é que eu escrevo aqui, hein?
eu vou escrever o seguinte, pessoal, de menos infinito a mais infinito, de menos infinito. Vocês querem que eu coloque até o zero e depois comece novamente? Eu quero que eu faça emendado. Assim, ó. Até o zero, aberto, Faz união. emendado. Emendado é melhor, emendado é melhor. Mais Professor, bonito. mais bonito. É até de menos infinito até mais infinito, aberto, retirando o cristão zero. Professor, essa reta toda, tirando só o vermelho. Pronto, tirei só o vermelho. Ou seja, professor, é todo o eixo do x. Ou seja, todos os números reais, menos o vermelho. O vermelho é o zero. Pronto. Então, essa função, como isso aqui, então, como a derivada é positiva sempre, então, a minha função g de x, que é x à quarta, menos 4x não, desculpa, menos 3x mais 2, possui concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para onde? Para cima no intervalo de menos infinito até mais infinito. Que é o conjunto dos números reais. É de menos infinito até zero aberto, união de zero aberto até mais infinito. Que é toda essa parte aqui, ó, de menos infinito até zero aberto. Aqui para cá é assim, ó, onde a derivada segunda é positiva. Mas quando eu faço a conclusão, viu, Duarte? Quando eu faço a conclusão, ó, a derivada é positiva. A derivada de segunda ordem é positiva. Então a função com concavidade voltada para cima, a esses intervalozinhos que é aberto, Simone, ó, fica fechado. Aí quando ele ficar fechado, o que foi excluído, ele agora vai ser incluído dentro da sociedade. Pronto. Então essa função é toda côncava para cima. Toda côncava para cima. Pronto. Pronto. E como é que é o jeitão dessa função? Como é o... Terminei. Fiz tudo que ele pediu. Fiz tudo que ele pediu aqui, ó. Quem são os pontos críticos dessa função? Disse. Já disse. Onde ela cresce, onde ela decresce, também foi escrito. Onde ela é côncava para cima ou para baixo? Não, ela é côncava para cima sempre. Ela não tem partes onde a concavidade é para baixo. Ela não tem parte onde a concavidade é para baixo. Beleza. Como é que é o gráfico da função? Sei dessas informações. Eu não preciso do gráfico da função para ter informações sobre ela. De crescimento, decrescimento. Eu não preciso construir o gráfico dessa função para saber que ela é toda de concavidade voltada para cima. Mas isso aqui é uma parábola? Não, isso aqui não é uma parábola, não. Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau, do quarto grau. Isso aqui não é uma função quadrática, não. E como é que é o gráfico dessa função? Eu não sei não como é que é. Tem como descobrir? Tem, graças a Deus. Aí eu venho para cá. Graças a Deus que eu tenho. Tá aqui, ó. Olha o gráfico da função aí. Aí, pessoal. A função g aí, ó. Olha a função g aí, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais para vocês. Fazer só isso aqui, ó. Esse aqui não, vou só aumentar aqui assim, ó. Aqui. Professor, isso é uma parábola? Não. Isso é nitidamente não é parábola, não. O que de acho é isso aqui? O que de acho tá aí, viu, pessoal? Nós já terminamos o exercício lá, viu? Estou só mostrando para você. Olha o gráfico dessa função aí. Professor, essa função tem um mínimo aqui, ó. Estou vendo aqui um mínimo. Você está vendo o mínimo aonde? Aqui, professor. Que ponto é esse, professor? É a raiz cúbica de 3 sobre 4. Você lembra lá?
Você lembra do nosso ponto crítico? Entendeu, pessoal? Professor, ele é um ponto de mínimo? É. Deixa eu ver aqui. Como é que eu sei que ele é ponto de mínimo? Tá lá na cara, né? Ele é um ponto crítico, primeira coisa. Antes dele a função decresce, depois dele a função cresce. Então ele formou um bucho aqui, ó. Então 4/3 aqui é um ponto crítico. É um ponto crítico? É. Então ele pode gerar máximo ou mínimo? Pode. Pode ser que ele não gere nada, nada com coisa nenhuma? Pode ser também. Pode ser que ele não gere nada, coisa nenhuma. Ele é só um ponto crítico. Ele é só um filho de Deus que está aí vagando pelo espaço. Mas não é o caso aqui. Ele é um ponto mínimo. Ele é um ponto especial. Ele minimiza o custo. Você quer minimizar o custo? Quer. Trabalhe com esse valor aí. Que você minimiza o custo da sua fábrica, da sua produção, e maximiza o lucro, seja lá o que for. Quer saber o melhor dia de venda? É ali, naquele local ali. Essa produção aí minimiza seu custo. Essa quantidade de pessoas trabalhando para você é onde o custo é mínimo. Diante de todos os fatores. É o ponto crítico. Oi, Carlos. Liguei, meu querido. Professor, esse ponto crítico ele é diferente do ponto de inflexão. Uhum. O ponto crítico Diferente do ponto de inflexão. é. Porque o ponto crítico, Carlos, se é que eu consigo sair daqui mais, o ponto crítico é ele. Se a função tiver máximo, é no ponto crítico. Se tiver mínimo, é o ponto crítico. O ponto de inflexão, qual é o papel do ponto de inflexão? É ele onde ele entroncha com cavidade. O ponto de inflexão, ele entroncha com cavidade da função. É com cavidade para cima, ele entroncha e fica com cavidade para baixo. Ah, no caso ele inverte, né? Ele inverte com cavidade. Eu não estou dizendo que ele é máximo ou mínimo, não. Ele inverte com cavidade. Entendi. Professor, aí aqui, ó, você diz assim, professor, e aquele bendito zero que a gente viu? A gente encontrou, a gente pegou a derivada de segunda ordem. Professor, a gente pegou a derivada de segunda ordem. Aí deu 12x. 12x quanto, pessoal? Quem anotou aí? Foi só 12x. 12x quadrado. Aí a gente resolveu, ó, pegou a função e igualou a zero. Aí encontrou um x igual a zero. Esse x igual a zero, o senhor fez questão de dizer que isso aqui não é ponto crítico, não. Não, isso aqui não é ponto crítico. Ponto crítico é o vermelho. E o que bexiga é o ponto x igual a zero? Deixa eu ver aqui. O que ele é? Deixa eu ver o que ele é. X igual a zero. Quando eu botar o lápis em cima do zero, qual é o ponto? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o quê? Nada com coisa nenhuma. Não é nada. A concavidade antes dele, professor, é voltada para cima? É, aqui, ó. Tá um pouco maguinha aqui, mas tá buchudinha aqui. Tá apontando para lá, ó. E esse depois dele? Depois dele também. A função é toda de concavidade voltada para cima. Como é que o senhor sabe? Tô vendo. Olha aí no gráfico. Você está vendo a solução gráfica. Essa função possui concavidade voltada para cima em que intervalo? De menos infinito até mais infinito. Deixa eu ver. Deixa eu ver se as contas batem. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver. Análise de concavidade. Análise de concavidade, derivada segunda, é toda positiva. Então a minha função vai ser sempre de concavidade para cima em todo o conjunto dos reais.
Deixa eu ver aqui. Você está me dizendo, analiticamente, essa função é crescente depois de raiz cúbica de 3/4. Ela é crescente. E antes dele, no intervalo de menos infinito até esse ponto, a função é decrescente. Eu quero ver. Vamos ver. Onde é que a função é crescente? Aqui é o vermelhinho, né? Aqui é o ponto vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui é especial, viu? Ele é raiz cúbica de 3/4. Ela é crescente aonde? Ela é crescente aqui no intervalo de... Ela é crescente no verde, no intervalo de verde. De 3/4. De 3/4 por Juninho. Raiz cúbica de 3/4 até mais infinito. A minha função é crescente. E aqui e nesse intervalo de amarelo, que intervalo é esse de amarelo? É o intervalo que vai de menos infinito até raiz cúbica de 3/4 fechado. Aí a função é o quê? A função é decrescente antes dele. Antes do ponto a função é decrescente, depois do ponto a função é crescente. Beleza. O desenho aqui ficou meio troncho, mas é isso mesmo. O desenho aqui não ficou fiel ao real, né? O desenhozinho aqui que eu coloquei não ficou milimetricamente idêntico não, mas eu não estou interessado em fazer as coisas milimétricas, eu estou querendo fazer uma análise. Eu não preciso ter essa função na minha mão, no gráfico dela, para saber onde ela é crescente. Ela é crescente aqui e ela é decrescente acolá. Ponto final. Então é isso, ó. Não sei se vocês fizeram esse exercício. É isso. Tá bom? Aqui eu estou fazendo com as funções já elaboradas. Está aqui o gráfico da função toda, ó. Certo? Esse valor de x aqui, como eu falei, ó. Esse valor de x aqui que eu falei aqui é raiz cúbica de 3/4. E é ele que gera o ponto de mínimo. Antes dele a função decresce, depois dele a função cresce. Então ele é mínimo. Ele é mínimo. Professor, ele é mínimo também porque... Ele é mínimo também, professor, porque aqui, ó, a concavidade, ó, pertinho do ponto, ó, a concavidade é toda voltada para cima. Ó, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Por quê? Porque pertinho desse ponto eu estou vendo um concavidade voltada para cima. Pronto. Beleza. É outra forma de ver. Olha a concavidade, professor. Concavidade é para cima. Então esse ponto aqui, que é o crítico, é um ponto de mínimo, é o vértice. Se fosse uma parábola ali, seria o vértice da parábola. Bem, isso aqui não é uma parábola, né, pessoal? A gente está falando de concavidade, mas não é concavidade de parábola. Certo? Mas, fazendo uma analogia... Olha, pessoal, essa concavidade voltada para cima é como se aqui fosse o vértice da parábola. Aí seria mínimo. Beleza. Tranquilo. Tá certo? Anota essa aí, pra gente depois fazer isso, tá bom? H de x igual a x à quinta sobre 5, x à terceira sobre 3, mais 1. Certo? Eu quero saber onde essa função, quem são os pontos críticos dela e quem são os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Tá bom? E onde essa função é côncava para cima e para baixo. Vai saber tudo. Mesma coisa que a gente fez aqui. Coloquei essa função aí só para conferir as derivadas. Vamos só fazer as derivadas aqui. Você vai precisar das derivadas, né? Você vai precisar da derivada de primeira ordem para determinar tanto os pontos críticos como fazer a análise de crescimento ou decrescimento. Quem é a derivada de primeira ordem dessa função?
X à quarta menos Isso. x ao quadrado. Isso, 5x à quarta sobre 5, porque esse 5 cai aqui multiplicando, fazendo bem detalhado aqui. O 3 está aqui, né, que é constante, viu, Kiane? Você fez essa pergunta, né? O 3 aqui é constante, ele está no denominador, permanece como está. E deriva só a função, x à terceira. Aí aqui fica 3x2. Beleza. E a derivada da constante é a derivada do 1 dá 0. Beleza. Então, quanto é a derivada da primeira ordem? Esse cara vai embora com ele? Oi. Era o que eu ia perguntar, não seria mais ter cortado um com o outro, não. Agora sim. Mas no caso, corta 3 com 3 também, né? Corta 3 com 3 também, né? Porque faz direto. O Carlos fez direto. Eu perguntei quanto é a derivada aí. Aí o Carlos já disse logo. X à quarta menos x2. X à quarta menos x2. Tá bom? Essa função aí, vocês vão encontrar os pontos críticos. Entendeu, Duarte? Quero ver o seu, viu? Crescimento e decrescimento dessa função. Vou dar uma dica aqui para vocês. Coloque x2 em evidência. Vamos colocar assim. Aqui é a derivada primeira. Coloque x2 em evidência. Aí vai ficar x² menos 1. Pronto. Trabalhe com essa função de duas formas. Ou você trabalha desta forma, mas quando você for fazer o estudo da derivada, tenta fazer com essa função aqui, ó, com a representação dessa forma. É mais fácil para você, né? A primeira parcela faz aquele estudo. A segunda parcela faz o outro estudo, tá bom? Tenta ver aí. Aqui vai dar um pouquinho mais de conta, mas é o mesmo processo. O mesmo processo que você viu aqui. O item 1, pontos críticos, como é que eu faço? Pega a derivada igual a 0. Né? Essa derivada tem algum lugar onde ela não existe? Tem algum número que quando ela levar a quarta não vou encontrar o resultado? Não, ela x à quarta existe sempre. E x ao quadrado também. A subtração não tem problema nenhum. Subtrair todo mundo, qual é a dor de cabeça que tem? Beleza. E como é que eu vou fazer a análise de concavidade? Análise da concavidade, eu vou precisar de quê? Análise da concavidade, eu vou precisar da derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem da função, a função é essa. A derivada primeira é essa. Aí vai ficar 4x à terceira menos 2x. Muito bem. Pronto, tá aí. E você pode trabalhar assim. Vamos colocar 2x em evidência, pessoal. Fica 2x ao quadrado menos 1. Pronto. Aqui você vai fazer estudo da derivada segunda. O estudo sinal. Derivada segunda positiva. Quando é que a derivada segunda é negativa? Pronto. Anota aí, gente. Anota aí, Marcos. Kiane. Ju tá caladinho, Tamires. Juan. Beleza. Tranquilo. Vamos fazer só a última questão. Prometo ser rápido. Olha o gráfico dessa função aí. Olha o gráfico dessa função. Tá aí. Se quiser daqui a gente já tira a resposta, se quiser, mas não vou dar a resposta não. Vamos deixar esse problema para a gente fazer depois, ó, aqui, ó. Onde é que essa função é crescente? Aqui e aqui. Antes do menos 1, depois do 1. Beleza. E aqui no meio, ela é o quê? Decrescente. Entre menos 1 e 1. Beleza. Muito bem. É só pegar essa função. Trabalhar com ela. Já. E aí a gente corrige. Você tira a foto. Tá aqui, ó. Olha a função aí, ó. Beleza. O que é isso aqui de vermelho? É reta tangente.
É a sua derivada. Você está vendo a derivada positiva? Eu estou. Derivada é reta tangente. Essa reta tangente tem coeficiente. Ela tem inclinação positiva, não tem? Muito bem, a derivada é positiva. Olha o que acontece aqui, Kiane. Se eu colocar o lápis em cima do menos 1. Ó, o que aconteceu aí quando eu coloquei o lápis em cima do menos 1? A derivada é 0. A derivada se anulou e significa que o menos 1 é o quê? Hã? O menos 1 é chamado... É o zero da função da derivada. É o ponto crítico da função. É uma... Certo? Tá correto o que você falou, viu? Tô dizendo que tá correto. Não, é que eu tava cortando. Zé e José é a mesma coisa, viu? Então você tem um ponto crítico. Beleza. Você tá vendo aí? Professor, aí você tá nesse vendo... caso ele também não é, ele não é um ponto crítico, ou é? Porque se eu estava olhando, se a gente... O menos 1, o que é que você está vendo aqui? 1 sim, e 0,87. Certo, ponto é, certo, desculpa. O que é que eu estou vendo aqui? Aí você disse. Estou vendo a reta na horizontal. A derivada deu nula, professor. É isso que eu estou vendo. A derivada da função deu zero. Deu zero. Aonde que ela deu zero, meu filho? Onde que ela deu zero? Aqui no menos 1. Ah, ela se anulou aonde? No menos 1. X igual a menos 1, Nietzsche. Ele é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. O nome é um ponto crítico. Só tem ele. Foi isso que Kiane observou. Professor, continue. Vou continuar. Opa! Reta decrescente, derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa. O que é que aconteceu aqui? X é 0 e o Y é 1. Opa! O que é que aconteceu aqui? Meu Derivada filho, é zero. a derivada novamente deu nula. Aonde isso aconteceu? Quando eu botei o bendito lápis em cima do zero. Quando eu coloquei o lápis em cima do zero, a reta ficou na horizontal, a reta deu zero. Então, filho, aqui tem um irmão gêmeo do ponto crítico. X igual a zero é outro ponto crítico da minha função principal. Entendeu, Eduardo? Certo, pessoal? Ó, Eduardo, presta atenção. Vamos continuar. Eduardo. Reta decrescente, derivada negativa. Derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa. Continua derivada negativa, derivada negativa. Aqui a derivada não deu negativa, não, nem deu positivo. Aqui o que é que eu estou vendo? O senhor está vendo uma reta na horizontal. Muito bem. Filho, eu estou vendo a derivada. Muito bem. A derivada, professor, voltou novamente a ser zero. Aonde? Quem foi o cristão que fez isso? Foi o 1, professor. Então vamos colocar ele aqui nos valores especiais para a gente. Se tem 3 valores especiais dessa função, 3 valores de x que eu vou olhar com muito carinho, é o menos 1, 0 e 1. Porque ambos são, e todos eles, essa função tem quantos pontos críticos? Essa função tem Eu acho 3... que é por causa do x ao quadrado menos 1, professor, porque a gente não coloca, quando é a raiz, não coloca que é mais ou menos 1, mais ou menos a raiz de 1, eu acho. Né? Vocês vão resolver essa equação, vou pegar isso aqui e vou olhar zero. Quem são os pontos críticos? É quando a derivada se anula, professor. Então você vai pegar isso aqui e igualar a zero. Então, já vou avisando, você vai pegar isso aqui e igualar a zero. E você vai encontrar 3 soluções. Essa equação tem quantas soluções? Eu quero ver 3. Não é 2, nenhuma, nem 4. É 3. Eu quero que você faça as contas e tem que aparecer x igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 0. Qual é a solução dessa equação que você está vendo? Professor, antes não sabia não, mas agora eu estou sabendo qual é.
E agora conosco, como é que eu vou fazer isso aqui? É o menos 1, 1 e o 0, porque eles são pontos críticos. É onde a derivada se anula. Muito bem. Muito bem. E depois do 1, o que é que acontece depois do 1? Depois de 1, opa, derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva. Derivada positiva, derivada positiva até o infinito. Derivada positiva, reta crescente, reta crescente, reta crescente, reta crescente. Derivada positiva é a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa. Zé e o Zé. Opa, derivada positiva, deu 0 e voltou a ser negativa. Claro, filho, a função é contínua. Ninguém passa do positivo para o negativo sem passar pelo 0. Como é que uma coisa contínua passa do negativo para o positivo sem passar pelo 0? A função é contínua, filhote. Você está vendo o que você está vendo aí é uma reta decrescente. A derivada negativa, como é que esse número que é negativo passa a ser positivo sem passar pelo 0? Se ela é negativa, se ela é decrescente e ela é crescente, tem que ter um momento que ela é constante. Se a reta é crescente e passa a ser decrescente, tem que ter um momento aqui no meio que a reta tem que ser constante, na horizontal. Ninguém passa do positivo para o negativo sem passar pelo 0. Ninguém passa do positivo para o negativo sem passar pelo 0. É isso que eu disse. Entendeu? Geometricamente, eu estou atiçando essa visão geométrica de vocês, porque eu acredito entender bem essa analogia que conta, fazer uma conta é uma coisa e ter interpretação é outra. Interpretação, certo? A matemática nos ajuda a interpretar o mundo. Se a analogia não me ajudar a minha interpretação do mundo, não serve para nada. Para mim, não. Entendeu? Pois é. Vamos ver mais aqui. Vamos brincar aqui de coisa. Aqui o gráfico da função. Assiste essa aula de novo, tá toda a resposta aqui. Eu estou vendo tudo aqui, ó. Se você quiser, aqui eu já digo todas as respostas. Eu sei onde é a concavidade para cima, para baixo. Eu sei onde ela é crescente, onde ela é decrescente. Onde eu estou vendo a função é crescente aqui, eu estou vendo derivada positiva. Não sei eu contando vocês, mas aqui é derivada positiva. Professor, essa parte aqui também é crescente. Aqui eu estou vendo a derivada positiva. É por isso que eu digo a vocês, eu estou vendo, olha, eu estou vendo aonde a derivada é positiva. Aonde? Aqui e aqui. Porque essa função é crescente aqui. A reta tangente que é uma base ali. A reta tangente, pessoal, observa a base tangente aqui, ó. Ela serve, essa reta vermelha aí do ator, ela é um apoio da função. É um apoio, é o suporte da função. Ela é o suporte, ó. A função fica toda desenhada. É ela que desenha esse gráfico aí todinho, ó. Pai, voltou aqui, ó. Ela que está modelando. Faz de conta que é um oleiro modelando lá o barro. Ele está com o barro lá rodando, querendo fazer um pote. Ele com a mão assim, ó, modelando. E o pote lá rodando e ele modelando. Ele está modelando a função, ó. Ó, é maravilhoso isso aqui, ó. Tá aí, ó, toda. Ó, aqui, ó. Acabei de dizer, ó. Onde a derivada é crescente, eu estou vendo a derivada crescente. Claro que eu estou vendo a derivada não. Eu estou vendo a função crescente, ó. Eu estou vendo derivada positiva. Porque reta tangente, pertinho do ponto, reta tangente e o gráfico da função se identificam. Por isso que quando eu vejo a função crescente, eu estou vendo a reta tangente também crescente. E se eu estou vendo a reta tangente crescente, é porque o seu coeficiente angular é positivo. Repetir isso aqui algumas vezes, vou repetir de novo até dar na canela. Aqui. Fazer a análise do gráfico dessa função. Onde ela é crescente, onde ela é decrescente,
onde ela tem concavidade voltada para cima, onde ela tem concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. O item F. O ponto F, antes dele a concavidade é para baixo. Depois dele a concavidade é voltada para cima. O que é o ponto F, Carlos? Ponto de inflexão, não é isso? Isso, professor, exatamente. Esse ponto G aqui, Kiane, antes dele a concavidade é para cima, depois dele a concavidade é para baixo. O que é que esse cristão está fazendo aqui? Ele é ponto de inflexão, né, Pronto. professor? Mas a derivada também se anulou ali. Se lembra? Mas naquele ponto aqui, ó, a derivada também se anulou. Esse ponto é um ponto crítico? A derivada é nula. Mas ele é máximo ou mínimo? Não. Ele nem é nem máximo nem mínimo. Ele é o quê? Neste caso, é um ponto de inflexão. Ele tem utilidade? Bem, tem. Ele inverte a concavidade. Ele inverte a concavidade da função. Antes dele, a função tem concavidade para cima. E depois dele, a função tem concavidade para baixo. Beleza. Ele é ponto de inflexão, tem uma utilidade. É um ponto crítico que tem uma utilidade só de inverter. Mas ele podia ser nada com coisa nenhuma. Entendeu? Se tem alguns pontos que eu posso considerar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Para mim, para a próxima aula, os pontos mais interessantes aí é o D e o E. É o ponto de máximo relativo e o mínimo relativo, tá bom? Beleza? Tá, joia. Então temos 3 pontos de inflexão, temos 3 pontos críticos, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Isso que eu estou vendo aqui. Tá certo? Dúvidas? Não, né? Beleza, anota a tarefinha de casa e vamos fazer, tá bom? Vou cobrar lá no fora essa tarefinha, certo? Boa noite a todos e bons estudos aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou de plantão na sexta-feira, né? Tá certo? Todo mundo Ok, gente, colocar o boa horário. noite. Que Deus abençoe e uma boa noite de sono para todo mundo. Obrigado, para você também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Que Deus Até abençoe mais. e uma boa noite de sono, pessoal. Até amanhã. Obrigado, Boa até noite, amanhã. povo. Boa Bons noite. dias, professor. Aguarde aí a próxima leseira. Beleza. Se quiser tirar dúvida, quem quiser tirar dúvida agora também pode ser, viu? Tá bom?